Gravando. Bom, rapaziada, eliminação na Copa Libertadores, né? Um jogo onde o São Paulo fez a mesma coisa no primeiro tempo que fez lá no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aqui o que aconteceu nesse São Paulo. Dentro de 61 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo é eliminado dentro da sua casa. Mais uma eliminação, né, rapaziada? Podemos dizer que é uma eliminação vexatória. Isso porque, se a gente pegar todas as análises que foi criado dentro dessa competição, dentro desses dois jogos criados entre São Paulo e Botafogo, rapaziada, podemos deixar bem claro que foi uma eliminação vexatória. Por tudo que foi citado, por todas as chances criadas, por todas as chances perdidas, por tudo que o São Paulo sofreu desde o primeiro jogo, né? Zubeldia com bastante variação tática, mas quando perde um jogador importante, às vezes fica meio perdido sem saber o que fazer. E foi o que aconteceu com o São Paulo nessas quartas de final da Libertadores. Após perder o Ferreirinha, né? Não soube muito bem o que fazer. São Paulo no primeiro jogo simplesmente foi encurralado desde o primeiro tempo, no segundo tempo também no Rio de Janeiro. E o São Paulo esperava-se que no primeiro tempo do Morumbi aqui pudesse fazer um jogo totalmente diferente, mas simplesmente jogou da mesma forma que jogou no Rio de Janeiro. O Botafogo teve suas oportunidades, tanto que abriu o placar ali logo no início de jogo. Você tem uma falha de jogadores que a gente pudesse dizer assim, os caras mais experientes que não poderiam errar. A gente não esperava que esses experientes pudessem errar. A gente poderia esperar que o Igor Vinícius errasse, a gente poderia esperar que o Wellington errasse, poderia esperar que o Bobadilha também errasse, mas o Luiz Gustavo, o Lucas, Caleri, Luciano, Rafinha, esses caras a gente não poderia esperar que eles pudessem cometer tão graves erros que cometeram nessas duas partidas de Libertadores. E ontem os erros foram cruciais. Se você me falasse assim, vamos brincar do jogo dos 7 erros, no São Paulo, no jogo de ontem, você ia encontrar 6. Primeiro, no erro do Luiz Gustavo. Domínio de bola, tranquilo, ao invés de ele sair jogando com o goleiro, com o zagueiro, tentou dominar ali e simplesmente se desesperou. Ali o Almada roubou a bola e foi para dentro da rede, né? Teve aquela jogada, profundidade, Luiz Henrique para dentro da área e o segundo erro tá aí. Podemos dizer que sim, foi uma falha do Rafael, uma bola que talvez ele pudesse estar um pouco mais atento e tentar encaixar ela, se ele tivesse saído antes ou tivesse melhor posicionado. Ou outra opção, ele poderia ter tirado a bola com as mãos fechadas, porque aí a força que a bola iria sair não ia oferecer tanto risco do Almada chegar cabeceando. Totalmente foi o contrário, né? E uma falha sim do Rafael. Então tá aí o segundo erro. O Rafinha teve um erro também que quase ocasionou um gol do Botafogo no primeiro tempo. Mais um erro que seria o terceiro. Aí teve o pênalti, né? Perdido pelo Lucas Moura, um pênalti que podemos dizer assim, de ser discutível, sim, porque tem uma câmera que mostra de trás do gol que ela bate praticamente nas costas do Bastos, mas a câmera que foi sugerida, ela mostra que bateu na mão, só que é um lance para ser discutível. Mas enfim, São Paulo teve a oportunidade de empatar no primeiro tempo e o Lucas desperdiçou. Um jogador que, com tamanha experiência, tamanha bagagem que tinha, não poderia perder aquela oportunidade. E, para ser sincero, o Lucas já vem perdendo gols assim, alguns jogos já.
perdeu na Copa do Brasil, no Morumbi, né, primeiro jogo, uma chance claríssima de fazer gol de cabeça, ele perde simplesmente de frente pro gol, né? Sem o goleiro vendido, e ele perde. Aí mais um erro, né? Outro erro, o gol do Caleri. Como um centroavante pode perder um gol desse? Se repetiu novamente a cena lá do Rio de Janeiro, aquela cena onde ele perde um gol que poderia dar totalmente a classificação do São Paulo no Morumbi, porque seria totalmente diferente essa partida que aconteceu ontem. Mas ele perdeu da mesma forma, só que muito mais embaixo do gol ele perdeu. Aí são fatores que fazem você pensar assim, será que realmente merecia ter passado? Sabe? O torcedor, ele fez o que fez para poder estar no Morumbi, o torcedor ele fez de tudo, fez uma festa sensacional, lotando o estádio, fazendo festa na chegada do ônibus, e ainda assim os jogadores do São Paulo parece que muitos deles não entenderam que estavam jogando um jogo de Libertadores. Eu venho ressaltar aqui um jogador, não, dois, tá? Vou ressaltar dois jogadores. Principalmente a dupla de zaga, que são esses dois que eu quero ressaltar. Dois jogadores, Alan Franco e Arboleda, que fizeram uma partidaça. Acho que esses dois entenderam que estavam jogando uma Libertadores da América. Acho que esses entenderam o quão importante é a Libertadores para o São Paulo. Os demais, eu acho que eles não assimilaram o quão importante era essa competição para o São Paulo. Então tá aí uma eliminação dura, que vai doer bastante nos torcedores, porque o São Paulo contava muito com essa Libertadores, até para garantir a vaga no Mundial de 2025, que vai gerar uma grande receita. O São Paulo contava muito. E é como o Zubeldia falou na entrevista dele, pós-jogo. Quem passasse desse jogo era praticamente estar na final. E o São Paulo não soube fazer o seu dever de casa. Infelizmente, não soube fazer o seu dever de casa. Eu venho falar aqui que o São Paulo começou perdendo quando ele relacionou os jogadores para essa partida. Porque vamos lá. Primeiro, vamos citar o jogador Santi Agulon, tá? Um jogador que foi contratado como primeiro volante, tá? Para substituir Pablo Maia e Alisson, um dos jogadores importantíssimos que fizeram tremenda falta nesse meio campo do São Paulo. E Juliano Galopo, quero citar desses dois. Por quê, rapaziada? O Luiz Gustavo é o único marcador que a gente tem dentro de campo. Você olha para o banco, você só vê segundo volante. Se o Luiz Gustavo não tivesse bem na partida, se machucasse, quem o Zubeldia iria colocar? Quem? Isso aí só ia encontrar no banco de reserva segundo volante. E o Santiago Longo ele precisava estar nessa partida. Então, um erro para mim do Zubeldia não ter relacionado esse jogador. Outro jogador que tinha que estar entre esses relacionados e que era para entrar nesta partida, porque essa partida era um jogo decisivo e poderia ir para os pênaltis. O São Paulo tem o seu melhor batedor de pênalti, que se chama Juliano Galopo, e ele não foi nem relacionado para ir para essa partida. O São Paulo precisou de batedor de pênalti. Tenho certeza absoluta que se o Juliano Galopo tivesse em campo no primeiro pênalti, no primeiro tempo, ele teria feito. Tenho certeza absoluta que ele não teria perdido nenhum dos dois pênaltis que ele teria que cobrar se fosse para as penalidades. Que seria um jogo totalmente diferente, com um jogador de bater que sabe bem cobrar os pênaltis. Então, erro também do Zubeldia em não relacionar esses jogadores. Durante o jogo, tirou o William Gomes com acho que 20 minutos do primeiro tempo. Que sentido fez ele fazer essa alteração neste momento, nessa altura do campeonato? Tirou um jogador de velocidade, tudo bem que ainda estava no início, ele não teve muitas oportunidades, e vai fazer uma alteração dessa logo no início. Sentido nenhum faz. O
São Paulo vai com a responsabilidade agora para o brasileiro de ter obrigação de se classificar para a Libertadores de 2025. É obrigação ficar entre os 4. Não importa como vai chegar, não importa se vai ser ajudado pela arbitragem, que isso é muito difícil de acontecer. São Paulo tem que chegar na Libertadores entre os 4, no G4 do Campeonato Brasileiro. Zubeldia, provavelmente ele não vai ser demitido. E eu vou dizer para vocês, tá? Por mais de tudo isso, eliminações na Copa do Brasil, eliminações na Libertadores, eu sou contra a demissão do Zubeldia. Eu acho ele um bom treinador, mas tem coisas que ele tem que deixar de lado. Tem coisas que ele tem que deixar de fazer. Coisas que ele está teimando demais. Algumas teimosias dele tem que deixar de fazer. Essa ideia de jogar com o Luciano pelo meio não dá certo. Então ele tem que tirar isso. Tem que tirar isso. São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro, com três zagueiros liberando os alas. E por que não repetiu a formação dentro de casa? Muitos vão falar, mas ia chamar o Botafogo para ir para cima do São Paulo. Que viesse. São Paulo tem que jogar de igual para igual dentro da sua casa. Tem que se impor ao adversário, não o adversário tem que se expor dentro do Morumbi. Foi totalmente diferente no primeiro tempo. Se o São Paulo volta no segundo tempo, da mesma forma que entrou no primeiro, esquece, não conseguiria nenhum empate, não ia conseguir. Não ia conseguir nenhum empate. Às vezes a gente pensa assim, não era nem bom o galera ter feito o gol. Porque aí, perdeu no tempo normal. Esquece. Melhor deixar de sofrer nos pênaltis e sofrer com o tempo normal. Mas aí tem a oportunidade de passar nos pênaltis. E aí que entra aquilo que eu falei. Os batedores de pênalti. Michel Araújo é um bom batedor de pênalti e não cobrou. O Galopo não foi nem relacionado. Tá? Nem relacionado. E a gente sabe que o Nestor não é um bom batedor de pênalti. O Luciano não é um bom batedor de pênalti, por mais que seja um dos batedores. Tá? Não é um bom batedor. Poderia sim o Michel Araújo ter entrado, ter feito a diferença para poder cobrar. O Galopo, indiscutível, ele não ia perder um pênalti. Se ele estivesse ali, não ia perder. Entendeu? Essas coisas que ele tem que entender. É óbvio que alguns jogadores têm que estar independente da situação que eles estejam passando. O Galopo era para estar nessa decisão em campo, nem que seja título, nem que pudesse entrar no final do jogo só para cobrar os pênaltis. Ele teria que estar entre os 5 ali para cobrar. E muito se fala, mas não entra, não adianta cobrar se não tem um goleiro que pega pênalti. Já vi muita gente criticando o Rafael, muita gente. Só que assim, não adianta você ter um goleiro que pega pênalti também e você não ter batedor que sabe cobrar pênalti. Tá entendendo? Não adianta isso. De nada vai adiantar. Olha a sequência do John. Acertou todos os cantos. E olha a sequência de batedores do Botafogo. Olha como eles cobraram. Entende o que eu estou falando? Não faz sentido você ter um goleiro que pega pênalti se você não tem batedores de pênalti. Não faz sentido você ter batedores de pênalti se você não tem goleiro que pega pênalti. Entende? Então, um erro não justifica o outro. O Rafael não pegar pênalti não justifica não ter batedor de pênalti. Então não botem a culpa só no Rafael. Querem culpar? Culpa o Lucas, que perdeu diversos gols, perdeu pênalti. Quer culpar? Culpa o Caleri, que perdeu o gol decisivo no Rio de Janeiro, que perdeu o gol decisivo no Morumbi, nesse jogo de ontem. Então, para ser sincero, teve o erro do Rafael? Teve. Mas para mim ele é um dos menores dos culpados dessa eliminação. Agora, aceitar, virar a página, como disse o Zubeldia, e brigar
pelo G4 do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe, o título agora é muito mais difícil, a gente sabe disso. O título do Brasileiro é muito mais difícil, muito mais difícil. Matematicamente, há possibilidade, há chances, mas para isso tem que trabalhar muito. Se o Zubeldia não rodava o elenco com as 3 competições, imagina agora tendo 40 jogadores no seu plantel para disputar uma competição só. Como é que vai ficar esses 40 jogadores? Como é que ele vai fazer o rodízio? Você acha mesmo que ele vai dar oportunidade mais para Galopo, para Santiago Longo, para Jamal Lewis, que foi contratado para ser titular? Como é que fica essa situação? São 40 jogadores no plantel e quase nenhum deles estão sendo utilizados. Então, essa competição de reta final do Brasileiro vai ser importante para o São Paulo. Muitos se falam, se perder para o Corinthians pode mandar embora. Eu acho que ainda é cedo para se pensar nisso. Tem que deixar um treinador para pegar ele de início de trabalho, para testar nos estaduais e quem sabe aí ele já moldando a maneira que ele quer, o estilo dele de jogo, treinar a variação tática, conhecer os jogadores melhor, quem ele vai poder usar durante a temporada. Mas agora é pensar no Brasileiro, rapaziada. Pensar porque vai ser difícil, uma eliminação dura, complicada, dentro do Morumbi com mais de 60 mil pessoas. Vai ser uma eliminação que muitos torcedores vão amargar até um certo ponto. Mas é como o Luciano disse, não tem que dormir durante a noite. Porque eles têm que sentir a vergonha que foi isso, essa eliminação. A dor que o torcedor está sentindo, eles vão ter que sentir também. Bom, se você concorda comigo, deixa sua opinião aqui embaixo, rapaziada. Segue a gente, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, conto com a sua ajuda para o nosso crescimento, dá aquela força, aquele apoio. E segue a gente lá no nosso Instagram, link aqui na descrição, tá, rapaziada? Eu conto com a sua ajuda. Apenas um breve comentário do que foi essa partida vexatória de São Paulo de ontem. 1-1, eliminação nos pênaltis, com várias oportunidades de chances de criar. Chances criadas na gol e não convertida. Perdido o pênalti pelo Lucas, perdido chances claras de gol com o Caleri. E agora focar no Brasileiro e pensar no G4 do Brasileiro para poder se classificar para a Libertadores. Comenta aí o que você achou da partida de ontem. Uma boa noite e até mais.